Abençoado seja a semana. Como é bom a gente poder parar um momento e refletir e olhar por um oráculo. Nesses encontros eu trago aqui o oráculo Jogo das Realidades como um oráculo que a gente visita para poder sentir a semana. E você pode visitar esse oráculo para qualquer outra coisa que você queira ou outros oráculos. O que é importante é parar um tempinho para respirar, bem consciente, conectar com uma informação interna, algo que precise de dissolver, de sair do emaranhado. Que emaranhado que tá, e às vezes o emaranhado é muito grande ou a solução do emaranhado leva muito tempo. Então, como a gente vive o ciclo lua, né? Sempre o ciclo lunar para nós, como as coisas mudam, dentro de um grande ciclo solar. Então a gente vive, começamos um ano novo, começamos o ano vermelho, opa, estamos dentro do novo ano. E agora vamos semana por semana dentro do ano, mantendo aquele foco ou fazendo ajustes de rota na própria vida. É tão fácil esquecer, é fácil esquecer de onde a gente veio, o que é que a gente veio fazer aqui, quem é que nós somos de verdade, o que é do outro que está aqui dentro me perturbando e me fazendo acreditar ou desacreditar em mim mesmo, ou me fazendo acreditar em outras coisas que estão longe de ser quem eu sou. Tomar pé, tomar consciência, trazer para o momento presente esta energia para olhar para dentro, sentir e ter ações que vai desatando nós, desemaranhando ou já consertando, já dando respaldo, clareando, tomando um tempo para ajustar internamente o pensamento, as ideias, para ter clareza nesse momento, essa clareza dessa semana. Sempre a gente faz semana por semana, porque a gente já tem uma visão que vai viajar o ano todo, mas vamos passar meses, e dentro do mês temos semanas, e as semanas têm dias, e os dias têm horas, e horas têm minutos. Então, quando a gente está fazendo o ciclo, né, que é esse encontro, que a gente olha para o oráculo e pergunta, e aí, o que a gente vai refletir essa semana? O que essa semana está na nossa responsabilidade de fazer? Qual que é a dica para esse momento? E aí cada um mentaliza aquilo que está procurando e ouve o oráculo e encaixa dentro da sua realidade. É assim que funciona, porque aí quando o oráculo vira um buraquinho no meio da escuridão, porque oráculo significa um buraquinho, uma fenda no meio da escuridão. Você olha para aquela fenda, está escuro, está confuso a mente. Aí deixa eu dar uma organizada. Como é que a gente organiza a nossa mente? A gente escolhe um padrão para organizar essa mente. Aqui a gente está escolhendo um padrão, e esse padrão tem a ver exatamente com como que você pode conduzir a tua vida de um ponto de vista energético, desenvolvendo as suas inteligências energéticas e ancorando no centro, como consciência, manejando as suas realidades, que são os seus ângulos de manifestação, e consciente de quem você é, manifestando aqui agora como uma bênção. Vai enfrentar os desafios da vida, sim, e eles não são poucos e nem vão deixar de existir. Não se trata de uma blindagem para um mundo de Alice, onde tudo é maravilhoso e nada acontece. Se trata de tomar consciência e presença para conectar-se com a verdade interior mais profunda em você, para você se sentir amparado por essa existência invisível,
né? Invisível por quê? Porque é a vida manifestando em um lugar que a consciência terráquea não alcança. A gente pode dar diversos nomes, através de diferentes crenças, e tá tudo bem. Aqui a gente vai trabalhar com as energias, com a frequência das energias. Então, quando a gente vai olhar cada mensagem, eu estou olhando para manejar esse corpo de energia que é o quinto corpo. Como é que funciona minhas 12 inteligências? Como é que funciona meu corpo energético? Como é que eu posso usar minhas energias essa semana? Aí o corpo energético vai influenciar na lente do astral, muda o astral. Aí isso abria a mente, que é o corpo mental, alivia as emoções, que é o corpo emocional, e na matéria manifesta. Na matéria manifesta. Assim a gente entende que fica mais potente a sua consciência quando você então se torna responsável por parar o veículo e falar: vamos organizar nossa energia para essa semana. Essa semana eu tenho dentro dos meus planos grandes, eu fiz um plano grande para o ano, certo? Então agora eu tenho que começar a dar passos para o ano novo. O ano novo começou, ano vermelho, estamos nele, estamos na força dele, com grande força dourada, ano 1, ano cavalo. Então tá, agora é hora, incorporei esse ano em minha vida, agora eu preciso agir, eu preciso atuar, eu preciso então manifestar. E é essa manifestação que a gente vai fazer a cada momento da vida. Para isso eu vou ter que manter o alinhamento. Se eu vou me desalinhando, eu vou perdendo a potência de manifestação. Então, o nosso trabalho aqui também tem muito a ver com alinhar. Vamos alinhar? Estamos usando método, ou estou alinhando. Estou alinhando o quê? Peraí, estou tomando consciência do que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, qual direção que eu estou dando. Eu alinhei. O que eu preciso alinhar? Então, a dica para a semana é o que eu preciso alinhar dentro de mim, como que eu posso fazer isso e quais são as ferramentas que a gente tem para vibrar nessa semana. Primeira carta da semana foi qual direção que nós vamos? A carta vermelha aplica isso. Qual direção? Porque às vezes a gente precisa saber norte, sul, leste, oeste, que direção estamos aqui falando, né? Cada direção tem uma potência. Então aqui a direção da semana saiu o amarelo, que é a potência, a direção do amarelo, que está exatamente a oeste. Norte, sul, tá para oeste. E se às vezes você pergunta alguma coisa sobre região também, pode dizer, qual direção está a oeste do lugar que você está? A direção do amarelo significa coerência, clareza mental, lucidez, percepção, intuição. A palavra-chave é discernimento. Isso é um valor muito importante para a gente poder exercitar, que é o discernimento, é conseguir discernir. Porque para discernir, eu preciso enxergar o que é um lado e o que é outro, porque às vezes se emaranha, fica emaranhado. Os emaranhados é a dificuldade de discernir. E o discernimento é o primeiro passo para a clareza, para a lucidez. É conseguir discernir, por exemplo, Max, qual é? Isso aqui é meu, isso aqui é do outro. Às vezes a pessoa fala uma coisa, só falou por falar, mas o que é do outro, o que é meu? Aqui estou com um sentimento, isso daqui é uma coisa que diz respeito a mim, mas é algo que diz respeito a outra pessoa, a um outro momento. Ter discernimento sobre as situações, né? E as escolhas das pessoas, assim, posso discernir que cada pessoa tem uma condição. Eu vou abrir o meu campo de discernimento, eu vou abrir o meu campo de entendimento de individualização, de espaço, de momento, sabe? De que cada um vive também uma complexidade e que essa complexidade, ela faz parte de cada um. E quando eu consigo discernir isso, é como se fosse ajustando a lente. Então, a dica está ligada a isso, ajustar a lente de percepção, olhar para o mundo ou para as situações que você pensou, para a sua vida,
nesse ponto, nessa direção. Vá em direção da lucidez. Pense bem e seja coerente. O vácuo amarelo funciona como uma caixa de segredos. Direciona a forma como você desenvolve seus pensamentos e seus ideais. É a mente abstrata, criativa. Tem como princípio básico a compreensão do homem, suas qualidades e seus defeitos ocultos, o entendimento de seu interior e do mundo à sua volta. O objetivo é discernir entre o que é útil e adequado e o que faz perder seu tempo. Utilize a sua capacidade de compreensão para entender seu interior e o mundo à sua volta, para assumir sua ideologia e a sua identidade pessoal. E isso também é bem importante, né? Que fala, o objetivo é discernir entre o que é útil e adequado, ou o que vai favorecer ao meu propósito, o que vai colaborar para um bom resultado. Então, pontos de armadilha nesse caminho. Fique atento às mentiras, aos delírios e às loucuras, as coisas que são criadas sem nexo e sem sentido, fora da realidade. Avalie compreensivamente a situação sobre todos os ângulos possíveis. Então, o discernimento é, já que eu vejo que cada pessoa tem uma particularidade complexa, porque entender isso, que existe um indivíduo, a situação dele, o ponto de vista dele, e cada um tem esse ponto de vista sobre uma lente. Quando eu consigo discernir isso, eu consigo entender também que cada um, no lugar onde está carregando a sua história. E quando eu consigo, você está exercitando a sua mente, o observador, sentir que cada pessoa está nesse lugar, você tem um discernimento até para lidar com aquele ponto, com aquela pessoa, com aquela situação, se posicionar com mais clareza, com mais lucidez, tendo aqui uma linha de coerência. Hoje essa energia, esse campo, né, do amarelo, nessa direção, a gente percebe pelo movimento, né, toda a quantidade de ideias, de falta de discernimento das pessoas, de comunicação, porque é a sombra do amarelo. Quando você vai nessa direção, e essa direção tem a loucura, que é esse estado da armadilha. Cada um pensa de um jeito, não para um pouco para pensar, opa, respeita o outro tá ali, pensa de outro jeito. Sabe, ali dentro tem uma outra situação, calma, vamos discernir, vamos separar as coisas, né? Aí fica uma loucura, ninguém separa nada e todo mundo fica cheio de razão. Isso é um pouco da loucura quando fala dessa direção do amarelo. Seria a direção da loucura. Se a gente vai substituir a cor por um nome para ficar mais fácil o entendimento para a mente atual, então seria direção da lucidez versus direção da loucura. Da lucidez, eu estou em alta frequência, eu estou indo discernir, aprender, a comunicar, a falar, a compreender os diferentes pontos de vista, os diferentes pontos de mim mesmo, junto tudo dentro do movimento para discernir, buscar esse elemento de equilíbrio, de parcimônia. Porque na hora que você começa a discernir, você vai ver que cada um tem razão dentro do lugar que está. E às vezes o lugar que ele está seja uma frequência densa, porque ali está confundindo as ideias. O que pode confundir as ideias? Fanatismo. Fanatismo, ele é a direção oposta da clareza e lucidez. Não existe lucidez onde tem fanatismo. Não existe. É a pior de todas, porque ele é a sombra dessa direção. Quando eu vou na direção da lucidez, eu tenho que desapegar do fanatismo. Eu tenho que desapegar daquilo que eu tenho certeza, dos pensamentos limitados. E essa direção do amarelo fala muito sobre isso, onde tem a confusão mental, porque não sei o que é certo, o que não é, não estou vivendo o presente, não coloquei as coisas no lugar, não reconheci onde estão os erros. Nossa, de fato, peraí, estou avançando nisso daqui. Oi. Então, são ações que podem ser feitas para mudar a frequência,
desse amarelo, né? Dessa direção, entre a direção da lucidez e a direção da loucura. Então, essa semana que a gente possa vibrar muito amarelo, em alta potência, para que as pessoas possam ter nessa lua cheia, todos nós, assim, clareza, bem clareza, certo? Desse lugar, para ter clareza mental, porque a confusão mental deixa todo o sistema como fora de órbita. E aí a velocidade que vem de emoções ou demandas, sem clareza mental, atropela tudo. Então a gente precisa de dar esse tempo. E o amarelo, essa direção, também representa o presente, a presença. Estou presente aqui e agora. Então, ir nessa direção. A forma, para refletir, a forma com que você enxerga o mundo define o que o mundo o retribuirá. Sua lente é favorável ao seu bem-estar? Então, nessa direção, também falando, quando você vai nessa direção, você vai nessa frequência mais lúcida ou mais louca? Quando ele fala essa loucura, essa insanidade, que está no conflito, no fanatismo, nos excessos, na tagarelice mental, ou na frequência quando está elevando, na coerência. Coerência. Por isso a coerência é o ponto de lucidez que vai marcar esse princípio do teu coração, com a tua mente, com a tua cabeça, está aqui. Coerência. Está sendo coerente? Aí todos os fatos e pontos que estão ao redor te marcam num lugar de coerência dentro de você e ser coerente com o mundo de fora. São dois mundos diferentes, né? Mas a coerência precisa começar internamente. Você ser coerente com você. Como você vê o mundo é como o mundo o vê. Lentes limpas, você buscando uma nova visão a partir da sua coerência. Então, essa é a direção quando a gente vai aplicando o nosso método no Instituto, né? Você vai aprendendo, porque o nosso objetivo é ensinar a pessoa a usar suas frequências de energia, que é o quinto corpo, que está em volta do corpo. Então, essa decodificação que fizemos do corpo energético, de como ele funciona, de como é a sua estrutura, que você vai pegando aqui em cada dica que eu vou dando, né? Porque o jogo das realidades, ele é um oráculo baseado todo nesse método. Todos os elementos básicos estão aqui para a gente poder acessar essas informações. E a partir daí, eu vou colocando uma lente. Quando eu penso em lucidez ou loucura, e eu penso também a cor amarela, eu posso ao mesmo tempo associar esses elementos e vibrar, respirar no tom amarelo, já fazendo com que eu nutra no meu campo de energia, que está aqui ao redor de mim, todo o meu campo de energia atuando, num amarelo com mais clareza e com mais lucidez. E eu posso pegar uma situação, uma situação X, um fato X, um sentimento X, para colocar no centro, para começar a dissertação, o discernimento, a compreensão, e que a gente faz sempre buscando um olhar de cada ângulo diferente. É sobre isso. Dica: lembre-se de canalizar sua criatividade mental e sua mente abstrata para o altruísmo, pois, do contrário, ela poderá o levar a delírios, distorções e loucuras. Então, está falando aqui nesse lugar sobre essa capacidade da criatividade mental e a mente abstrata para o altruísmo. Exatamente o que eu estou falando sobre a frequência dessa energia, nesse vácuo, né? Poxa, eu estou indo para um lugar, estou ficando fanático demais nisso. Qual que é o fanatismo? Estou levando isso para o altruísmo, estou ajudando outras pessoas. A partir do momento em que eu faço uma escolha de uma frequência e eu vou canalizando ali, eu vou subindo e elevando a frequência do amarelo. E é por isso que eu indico tanto a filosofia, sabe? Fazer aula de filosofia lá na Nova Acrópole. Você entrar, eles têm tanta coisa fantástica, porque a filosofia trabalha na direção do amarelo.
É a mente abstrata fazendo exercícios de reflexão, de pensamento, fazendo exercícios de manifestação disso. Porque do que tá, eu vou exercitando a filosofia e pensar. Depois que eu exercito os diferentes pensamentos, diferentes óticas de visão, eu trago isso para mim e começo também a aplicar na minha vida e rever minha forma de ver, de falar, como que eu estou comportando e vou fazendo mudanças no dia a dia. E esse é o amarelo, é a presença fazendo então mudanças no nosso dia a dia, no dia a dia. Afirmação para essa semana: eu sou consciente, lúcido e feliz. Eu sou consciente, lúcido e feliz. Vamos pensar nisso um instante, juntar as mãos, respirar. Eu sou consciente, lúcido e feliz. Pode parecer meio estranho. Agora respiramos uma cor amarela juntos. E a gente vai levar essa cor lá para o umbigo. Vamos concentrar no umbigo. Respira. Enche a barriga. Deixa o ar preso na barriga, é uma bola amarela. Pensa que essa bola amarela agora está subindo para o coração. Bota todo o ar no coração, segurando ele ainda. Sinta que agora ele está subindo para a garganta, passando pela garganta. Passando pela garganta, pelo meio da cabeça. Meio da cabeça, para o alto da cabeça. Para o alto da cabeça. Solta. Amarelo. Sinta. Mais uma vez. Respire. Leve essa cor amarela até a barriga, umbigo. Segure o ar, suba para o coração. Por meio da cabeça e até o alto. Sinta a energia do amarelo fluir no meio da sua cabeça, no meio do seu coração, no meio do seu umbigo. Sinta que essa energia circula, expande. Sinta que essa energia expande a cada respiração, que enche a barriga, leva para o coração, para o meio da cabeça e solta. Aqui respira, enche o umbigo, o coração, a mente, solta.
Permita que a energia do amarelo flua, uma luz amarela trazendo lucidez, clareza, presença. Imagine a cobra despertando a consciência do Kundalini e na tua coluna. Você respira na base da coluna a luz amarela e vai subindo com ela como se fosse uma cobra amarela, subindo pela coluna junto com o ar até o alto da cabeça. E solta lá em cima, despertando com seu chukali a consciência. Vamos fazer 3 ativações potentes dessa energia. Respira na base da coluna. Amarelo desperta uma cobra amarela que sobe, despertando clareza. Sobe com ar até o coração, vértebra por vértebra. Vai até a cabeça. E solta o ar. Mais uma vez. Respira na base da coluna, sobe com a cobra, segurando o ar, passando o coração, iluminando com amarelo. Até o meio da cabeça, explode. Terceiro, mais potente, respira amarelo, na base da coluna, desperta a cobra da consciência que sobe com o ar, até o coração, sobe até o meio da cabeça, explode. Sinta o prazer de desfrutar a vida no presente. Sinta a cobra alojando o estado de consciência. Desfrute. Desfrute o presente com consciência. Desfrute o presente com consciência.
Abençoado seja a sua semana, abençoado seja a sua vida. Que você possa voltar sempre aqui nesse capítulo, quando precisar alinhar esse lugar de lucidez, essa direção de consciência e de presença. Que possa exercitar todos os dias e ativar essa área no seu campo, para que dessa forma o teu campo reverbere exatamente aquilo que você deseja, alinhado com seus sentimentos, com seu propósito espiritual. Que você se mantenha nessa direção e que a nossa semana seja muito clara e cada vez mais clara. E que quando você se perder na loucura, na insanidade, na incompreensão ou no fanatismo, respire fundo, eleve a energia para outra potência. Não se torture. Tenha clareza e lucidez, porque durante a jornada, muitas vezes vamos escorregar. E a forma com que nós nos apoiamos ao levantar é a forma que determina que tipo de energia nós já estamos conduzindo, para que lado estamos conduzindo essa energia. E quando eu elevo, eu estou superando muita coisa e trazendo comigo muitas pessoas e, com certeza, mudando muitos cenários. Começando por mim, através de mim. Que você seja esse candelabro de luz caminhando pelo mundo, iluminando a sua vida, seus pensamentos e por onde passa, porque não há de faltar escuridão no caminho. Mas se você é essa tocha e carrega a tua tocha vermelha consigo, é ação. Estou compreendendo. E qual que é a minha ação consciente para esse momento? Tome o pé da sua casa, seja o maestro da sua história. Arro. Se é uma mensagem boa, hoje que é um dia bom de desfrutar e compartilhar essa mensagem com alguém.